A partir desse momento, esta atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da AMORC GLP. Esta atividade está sendo transmitida ao vivo no grupo da Loja Rosa Cruz Guarulhos no Facebook. Preparem-se, vamos iniciar nossas atividades em alguns instantes. Procurem relaxar e se acalmar. Temos um tema bem interessante para você hoje. Neste momento, todos os microfones estão desligados, ficando apenas aberto aqueles que deverão falar durante a apresentação. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e comentários. Pedimos que aguardem até este momento. Poderão ainda utilizar o fórum para a comunicação. Agradecemos a presença de todos e desejamos que aproveitem este momento para confraternizar e celebrar o que temos de melhor, a oportunidade de nos desenvolvermos e compartilhar conhecimento para nossas vidas. Boa noite a todos. Venerabilíssimo grande conselheiro das regiões e venerabilíssima grande conselheira da região em nome dos quais a loja Guarulhos, em conexão com a loja Recife, agradecem a participação de todos. Gostaria de convidar agora o nosso venerabilíssimo conselheiro. Venerável mestre, senhora Janaína, venerável grande conselheira, senhora Tânia, o frater mestre da loja Recife, o frater Rodrigo, e o nosso palestrante, o frater Carlos Gomes, bem como a todos os fratres e sorores presentes, né, da região SP2 e SP7, bem como aos fratres e sorores presentes da NE1. Queria desejar a todos uma boa noite, e também a todos os amigos da AMORC presentes nesse momento que vão prestigiar essa palestra. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar agora para falar o frater Rodrigo em nome da grande conselheira Tânia. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando desse evento maravilhoso. A nossa sora Tânia Galindo, a grande conselheira da região NE1, teve uma dificuldade de conexão e, infelizmente, não vai participar pelo Zoom, mas está acompanhando no Facebook. Então, ela pediu para que eu transmitisse as palavras de boas-vindas e de agradecimento. Mais profunda. Nossa atividade de hoje, nossa palestra, é a palestra Rosacrucianismo e Hermetismo em Tempos de Pandemia. Eu convido a Sora Lourdes Lescano para nos apresentar o nosso palestrante. Boa noite a todos. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e à aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa
que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Esta antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação destes ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Lembramos a todos os presentes nesta transmissão de que os conceitos emitidos pelo nosso digno palestrante são de sua inteira responsabilidade, podendo somente ser da ordem quando assim forem afirmados. A palestra de hoje é Rosacrucianismo e Hermetismo em tempos de pandemia. O Rosacrucianismo e o Hermetismo possuem chaves que podem nos ajudar a compreender não apenas o momento atual da pandemia de Covid-19, mas como utilizar esse conhecimento a nosso favor. Da criação mental aos sons vocálicos, o verdadeiro e a verdadeira mística usam suas ferramentas místicas para transmutar esse momento de medo e pânico em um momento de morada do silêncio. Transforma o tempo a seu favor. Usar de sua vontade para aprender a evoluir, ajudar ao próximo e mudar a realidade. O iniciado e a iniciada se reconhecem como tal. O conhecimento do Rosacrucianismo e do Hermetismo são aplicados de fato, mudando a realidade. Na pandemia, provamos a verdade e o poder de nossa tradição. Nosso orador, damos as boas-vindas e agradecemos pela sua participação, digno Frater Carlos Gomes. Seja bem-vindo e é uma honra tê-lo conosco. O Frater Carlos Gomes é professor adjunto de filosofia, possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia. Fiquei sem vídeo. Estão me ouvindo? Sim, Lourdes, pode dar continuidade. Você perdeu o texto, Lourdes? Não, apagou tudo aqui. Estamos te ouvindo bem. Você consegue continuar? Então, nosso convidado é professor adjunto de filosofia, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em metafísica e filosofia política. Atua principalmente nos seguintes temas: Heidegger, metafísica, tecnociência. É mestre Eckhart, neoplatonismo, negatividade, marxismo, hermenêutica e crítica social. É orador oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque, também é orador oficial da tradicional Ordem Martinista Tom, já publicou diversos livros, entre eles A Cabala Hermética e A Matrix Cabalística. Foi palestrante da última Convenção Nacional Rosa Cruz. Frater Carlos Gomes, consigo a palavra. Boa noite, fratres e sorores. O tema de hoje é extremamente contemporâneo.
tratar do conhecimento Rosa Cruz e hermético e como é que ele pode nos ajudar a conviver com essa pandemia. A pandemia que estamos vivendo hoje é interessante que me lembra muito três filósofos, que é Marx e Hegel, quando falaram que tudo na história se repete, e Gilles Deleuze, quando ele fala sobre diferença e repetição. Evidentemente que essa pandemia é diferente do que aconteceu na peste negra, na Idade Média na Europa, com a pandemia de 1720, 1820, 1918 e agora. Mas o elemento que tem em comum, é interessante, tem um livro de um médico aí de São Paulo, chama-se Stefan Cunha. O nome do livro é História e Suas Endemias. E é interessante como ele mostra elementos que são comuns em todos esses períodos. Nós estamos vivendo uma repetição de algo que historicamente já se deu. Pessoas isoladas, o medo iminente de pegar uma doença, o medo da morte, a morte nossa mesma, dos nossos entes queridos, a situação global. É interessante que no livro dele ele mostra acusações de racismo, xenofobia, um que acusa o outro, um país que acusa o outro de ser responsável pelos males que estão acontecendo na humanidade, um elemento de uma compreensão deística, maléfica do que está acontecendo. Seja como for, nós humanos já passamos por isso, estamos passando de novo, e essa tradição Rosa Cruz e hermética talvez possa nos ajudar a atingir aquilo que eu falei anteriormente na pré-eleição, que saiu aí no Facebook, da loja Guarulhos, que é a gente tentar alcançar uma palavra de um místico medieval do século XIII, que é o mestre Eckhart, que é a palavra Gelassenheit, que significa serenidade. Como é que a gente pode ter serenidade no meio de uma pandemia? É interessante que a Rosa Cruz e o hermetismo já me ajudou 2 vezes na minha vida. E ajudou mesmo assim na prática. A primeira foi em 2003. Eu tive síndrome de pânico no início do ano, mas eu, usando aquela máxima de conhecer a verdade, se libertar, eu estudei tanto sobre síndrome do pânico, fiz tantos elementos, inclusive práticas Rosa Cruzes, que depois a gente também vai discutir aqui, o que pode ser feito nessa pandemia, e fiquei curado. Estou totalmente curado da síndrome de pânico desde 2003. No mesmo ano eu me curei completamente. É interessante que agora minha esposa ela trabalha em 3 hospitais aqui no Recife. Ela estava em um que tinha um centro de pacientes com Covid. Ela pegou Covid e eu, evidentemente, morando no mesmo lugar que ela, também peguei. Foi nos meados de abril. Nós passamos 14 dias doentes. O pico da doença foi muito complicado. Eu acho que foi feito Rambo em Saison no Inferno, uma estada no inferno. Eu entendi o que é que Rambo quer falar sobre uma estada no inferno. Foi realmente complicado, mas, novamente, o rosacrucianismo e o hermetismo me ajudaram. Evidentemente que estamos diante agora de uma coisa muito séria, não é brincadeira. Os dados, hoje no mundo, temos 4.700.000 pessoas que já foram infectadas pelo Covid. São 311 mil mortes pelo Covid, é muito sério isso. No Brasil já temos 230 mil casos, estamos chegando a 16 mil pessoas mortas no Brasil. E interessante, assim como Descartes e Immanuel Kant, que eram filósofos muito racionais, muito voltados à ciência, é a tecnociência da ciência que pode sim nos ajudar a passar por isso. A OMS está dizendo que possivelmente ano que vem já teremos a vacina. E uma das atitudes mais corretas agora, dado pela própria OMS, diversos especialistas do mundo, é o isolamento social. E esse isolamento social é muito complicado. Vários amigos e amigas minhas estão começando a ter crise existencial, estão começando a ter depressão, estão começando a ter síndrome de pânico, estão procurando muito psiquiatra. Então, como é que a gente pode evitar isso? Porque evitar a doença, nós já sabemos quais são os procedimentos que devemos tentar para evitar, mas e a nossa mente? Como é que nós lidamos com isso? É interessante que um filósofo e escritor argelino, Albert Camus, ele escreveu um livro muito célebre, que é esse aqui, que é A Peste. E é interessante que tem um trecho da Peste que eu quero começar a palestra citando esse trecho, para vocês verem como um escritor que estava falando na segunda metade do século XX poderia estar falando uma coisa totalmente atual agora. Vejam o que aqui Camus diz.
Deixa eu colocar óculos porque a idade chegou. Na verdade, uma das consequências mais importantes do fechamento das portas foi a súbita separação em que foram colocados seres que para isso não estavam preparados. Mães e filhos, esposos, amantes que tinham julgado proceder alguns dias antes a uma separação temporária, que se tinham beijado na plataforma de nossa estação com 2 ou 3 recomendações, certos de se reverem dentro de alguns dias ou algumas semanas, mergulhados na estúpida confiança humana, momentaneamente distraídos de suas ocupações habituais, por esta partida viram-se de repente irremediavelmente afastados, impedidos de se encontrarem ou de se comunicarem. Esse impedimento, esse isolamento, é interessante que ele acarreta outra coisa que também a gente vai debater, que a gente vive numa sociedade de consumo e de desempenho. Tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro muito interessante chamado A Sociedade do Cansaço. Como nós estamos cansados de tanta tarefa, de tanta coisa que a gente tem. E é interessante que parece que o planeta, o cósmico, vem sazonalmente nos indicar, tipo, dê uma parada. Aquela música de Raul Seixas, o dia em que a Terra parou. E por que é que nós não conseguimos acalmar nossa mente? Por que é que falta uma atitude mental adequada para encarar isso como, por exemplo, se esse período de isolamento fosse uma morada do silêncio para os Rosacruzes? Por que é que a gente não consegue conviver com essa dimensão? Para iniciar a palestra, abrindo já com Camille, eu vou trazer algumas compreensões para a gente usar os princípios herméticos, principalmente o mentalismo, para a gente entender com clareza o que é o mentalismo e a árvore da vida cabalística. Então, vai ser hermetismo, cabalismo e rosacrucianismo aplicados para a gente tentar atingir essa tal de serenidade. Tem muitas pistas interessantes que a tradição Rosacruz nos dá. Eu me lembro que o nosso grande imperator, o frater Lewis, ele dizia: o som Kei, ele cura absolutamente tudo. Eu sempre faço isso na minha vida cotidiana. Assim que eu acordo, eu visto o manto da tradicional ordem martinista, me vejo envolto por uma pirâmide de luz, com a cruz rosacruzinha em cima, e quando eu estou tomando banho, eu faço 7 vezes o som vocálico Kei. E quando eu vou dormir, quando eu chego da universidade, quando eu vou para me retirar, quando eu tomo banho novamente, faço novamente o som vocálico Kei. Isso é uma dica que eu acho que, primeiro, vestir um manto de proteção, seja lá como você quiser, porque é uma atitude mental de resguardo, você se sente confiante de si mesmo, isso é muito importante, porque a mente ela prega muitas peças. E o som Kei, ele tem a possibilidade de manter um equilíbrio na gente. Outra coisa que eu sempre estou fazendo, eu já vinha fazendo, mas agora eu estou fazendo semanalmente. Para quem é Rosacruz e atingiu o 9º grau, tem um exercício lá que eu acho formidável, que é um exercício de regeneração, que é manter a gente sintonizado com o nível físico, psíquico e espiritual. É uma dica. Som Kei e esse exercício de regeneração. Para a gente começar realmente agora a palestra, eu vou trazer o conceito para a gente entender o que é esse mundo que a gente está vivendo. Então, a pergunta filosófica, antes de tudo, é: e o que é o mundo? E o mundo tem que ter um sujeito. E esse sujeito sou eu e é você, o outro. Então, existe eu, o outro e o mundo. Então, como é que eu posso usar um processo cognitivo, criar uma estrutura de conhecimento para desenvolver uma atitude mental capaz de me manter sereno diante das crises? Foi o que eu particularmente tentei fazer com a minha crise de síndrome de pânico e o que eu fiz agora quando eu tive a Covid-19. E eu estou conversando com muitos amigos e amigas e, de certa forma, orientando para que tenha um pouco de serenidade, principalmente quem não passou pela doença, mas tem muita gente que passou e fica com medo, o que é natural. Então, como é que eu posso enfrentar o medo? O hermetismo e o rosacrucianismo nos ajuda a ter um grau de serenidade. A primeira coisa a entender é que o mundo ele não é uma realidade concreta em si mesmo. Eu vou usar 3 aportes para a gente entender isso aí.
é a abordagem de Platão na sua República, no famoso livro 6 de Platão, logo seguinte o livro 7, onde ele trata do mito da caverna. Depois eu vou trazer uma abordagem, eu vou ler um parágrafo 186 do capítulo 4 de Hegel, na Fenomenologia do Espírito. E, por último, em Sem Tempo de Hegel, o conceito de mundo, para a gente ver como é possível pensar o mundo e como é que o conceito de mentalismo do hermetismo está presente no rosacrucianismo, já que aprendemos a fazer visualizações, aprendemos a construir mentalmente a nossa realidade, a escada de Ra ela tem esse sentido, e como é que nós podemos modificar essa dimensão do real. Primeiramente, o sentido de Platão quer pensar no livro 6 da República, Sócrates discutindo com Glauco, o que é o real. Primeiramente, a resposta de Glauco é aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu sinto, o que me vem pelos sentidos. Isso é real, evidentemente. Mas e a matemática? E os números negativos? E as dízimas periódicas? E a concepção de infinito? Como é que isso chega até a minha mente? Como é que eu penso, por exemplo, na questão do tempo? Como é que eu penso na solidão, luto? Qual é a concretude que isso tem dentro da minha existência? É interessante que Platão, na resposta que ele dá, e é isso que significa o mito da caverna, Platão diz o seguinte: pegue uma linha, divida ela ao meio, e depois que dividir essa linha, divida ela novamente cada um ao meio. Então, eu vou ter uma linha quadripartida. E Platão vai dizer que o primeiro elemento dessa esfera, abaixo, ele chama de realidade sensível. Tudo aquilo que chega para a minha mente pela minha sensibilidade, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, que eu posso sentir o odor, que eu posso sentir o sabor e que eu posso tocar. Isso é a realidade sensível. E a realidade sensível ela tem duas dimensões, aquilo que me chega pelos sentidos e aquilo que eu posso fechar os olhos e imaginar. Então, eu posso criar imagens das coisas. Eu posso ver uma cadeira e criar na minha mente a imagem da cadeira. Eu posso ver um copo de água e criar na minha mente esse copo de água. Mas qual é a diferença? Esse copo de água ele é um objeto sensível. Aquilo que eu estou vendo, eu não posso tirar da minha mente e beber esse objeto sensível. E Platão diz, mas isso é só uma realidade. Existe uma dimensão que vai para além dessa estrutura, que é as entidades ou objetos matemáticos. A gente não vê triângulo, cosseno, seno, dízima periódica, raiz quadrada, andando por aí. Mas é interessante, essa sala que eu estou, o lugar que vocês estão, o aplicativo que vocês estão usando, o celular, o computador que vocês estão usando, eles só são reais porque teve matemática envolvida, teve a estrutura inteligível mental dentro dessa realidade. Então, eu tenho a esfera do sensível, mas para além dessa esfera do sensível, eu tenho a esfera da matemática. Por isso que Platão coloca na entrada da sua República que só pode ser filósofo quem é geômetra. E a gente vai entender por que ele diz geômetra e não matemático. Porque a geometria trata de formas, e a gente vai entender por quê. E, por último, Platão vai dizer, bem, mas quando eu vejo, por exemplo, um desenho de uma cadeira, um desenho de um copo, eles são o universal, ou seja, uma ideia universal que eu tenho de copo e de cadeira em relação a esse copo particular e essa cadeira particular que eu estou sentado agora. Então, essa estrutura das ideias, elas são formas. Como assim? Se eu desenhar para vocês agora uma cadeira, isso não é uma cadeira que você pode sentar, mas ela tem a forma universal de qualquer cadeira. E a palavra grega para forma é eidos. E esse eidos é que deriva a palavra ideia. Então, quando Platão está falando em ideia, não é como a gente concebe, mas sim no conceito de eidos, de forma. Depois Aristóteles, na sua metafísica, vai tratar disso. Deixa eu ler um trechinho aqui de uma observação que o professor Reale faz sobre esse conceito de ideia em Platão. A tradução exata do termo ideia seria forma, aquilo que eu falei, né? Já que eidos, ideia, possuem raízes etimológicas copertencentes. Pelas razões que haveremos de compreender nas páginas seguintes. De fato, nós, modernos, entendemos por ideia um conceito, um pensamento, uma representação mental. Enfim, algo que nos transporta ao plano psicológico e noológico. Ao contrário, Platão entendia por ideia, em certo sentido, algo que constitui o objeto específico do conhecimento. Então, a ideia é o objeto específico
do pensamento, para o qual o pensamento está voltado de maneira pura, aquilo sem o qual o pensamento não seria pensamento. Em sumo, a ideia platônica não é de modo algum um puro ser de razão em si, e sim um ser, e mesmo aquele ser que é absolutamente o ser verdadeiro. Então, para Platão, a ideia é uma realidade, ela é verdadeira e ela coparticipa em absolutamente tudo. Por isso que eu posso pensar o mundo, eu posso me pensar, posso pensar o outro, posso pensar meu mundo interno e meu mundo externo, porque esse é o meu ser verdadeiro. Mas nessa constituição do ser verdadeiro, é interessante que na fenomenologia do espírito, que na verdade o título que Hegel queria era ciência, para falar sobre a ciência da consciência, né? O Geist que Hegel usa aí para falar da consciência, como é que eu sou um ser pensante, como é que eu penso o mundo, como é que eu penso Covid, como é que eu penso o meu medo, por que é que eu tenho esses afetos. Mas não é na dimensão dos afetos que a gente vai atingir essa ontologia de quem nós somos, esse reconhecimento. Não que os afetos não sejam fundamentais, mas os afetos, eles são uma constituição derivada do nosso solo ontológico radical originário, que é o fato de que nós somos um ser no mundo. Não existe mundo e eu, como se eu fosse um peixinho dourado que fosse colocado dentro de um aquário. Como se eu fosse um ser vivo que existisse mundo e eu colocasse ele dentro disso. Não. Eu e mundo, eu e o outro, nós somos uma grande estrutura de formação ontológica de quem nós somos. O trecho de Hegel é famoso por ser um pensador de difícil acesso, ele não é um pensador muito fácil, mas o parágrafo 186 do capítulo 4 da Fenomenologia do Espírito, eu acho que dá uma pista bem interessante dessa minha relação de formação de mim mesmo, sempre a partir do outro. E o mundo e o outro são envolvidos nisso aí. Diz Hegel, de início, a consciência de si é ser para si simples, igual a si mesma, mediante o excluir de si todo o outro. Para ela, sua essência e objeto absoluto é o eu. E nessa imediatez, ou nesse ser de seu ser para si, é um singular. O que é outro para ela está como objeto inessencial, marcado como sinal do negativo. Negativo porque, evidentemente, nega quem eu mesmo sou. Mas o outro é também uma consciência de si. Um indivíduo se confronta com outro indivíduo. Surgindo assim, imediatamente, os indivíduos são um para o outro, à maneira de objetos comuns, figuras independentes, consciências imersas no ser da vida, pois o objeto essente aqui se determinou como vida. Eu só posso me construir como sujeito a partir de um confronto que eu tenho comigo mesmo, com o mundo e com o outro. Sem isso, não tem a minha consciência de si, não tem eu. É interessante que Freud, no livro dele, Id e Ego, e depois ele sintetiza isso numa obra mais tardia, que é Esboço de Psicanálise, Freud divide o nosso aparelho psíquico em 3 instâncias. Essas 3 instâncias aparecem na alma tripartida de Platão, na alma tripartida de Aristóteles, e para quem é martinista sabe muito bem como o martinismo segue essa tradição platônica e também faz uma tripartição da concepção do ser humano. Saint Martin faz isso, o Jacob Boehme faz isso também. E como é que é essa dimensão? O id, que é o inconsciente, que é esse essente de si mesmo, que é só eu, esse id, ele tem que lidar consigo mesmo, com suas demandas, seus desejos que tem que se realizar continuamente, mas depois, quando ele se depara com o outro, começa a formação do eu. Que Freud diz que é no eu onde eu vou ter o movimento voluntário e eu vou ter a busca do prazer e a fuga do sofrimento. O superego já é a esfera da moralidade, a esfera em que eu me articulo ou no culto da igreja, ou na escola, ou na praia, ou na casa dos avós, na casa do pai, em diversos lugares eu tenho que vestir máscaras. Isso é o sentido de persona do latim, né? Eu tenho que vestir máscaras. E aí, o que meu id deseja entra em confronto com o que o eu permite que se realize e entra em confronto com o superego. E esses confrontos são internos e externos. É interessante que nessa passagem que eu acabei de ler para vocês, deixa eu só citar uma parte aqui que eu acho interessante, que é
quando ele diz assim, mas o outro é também uma consciência de si, o indivíduo se confronta com outro indivíduo. Esse é um conceito que eu quero trazer para a gente entender a dimensão do mundo, porque muitas vezes, e eu sempre tenho preocupação, quem conhece minhas palestras sabe disso, é preciso a gente desmistificar muita coisa. Tem muito místico que acha que tudo é mentalismo no sentido de que nada é concreto, nada é sensível, mas a tradição não diz isso. Isso é muito real, é muito concreto. Eu vi naquele filme, né, do Zeitgeist, dizendo que os índios não viam a caravela. Se a caravela caísse do céu em cima da tribo e matasse todo mundo, ela seria muito real, muito concreta. Evidentemente que, como nós olhamos para as ideias, é um processo de construção de conhecimento. E isso o hermetismo vai nos ajudar. Eu comecei com Platão e agora estou em Hegel, e agora vou usar Heidegger, para quando eu ler o sentido do Kybalion, do mentalismo, ficar claro como é que a gente lida comigo mesmo, com o outro e com o mundo, para depois a gente usar a Cabala e chegar nesse conceito de serenidade. Então, existe uma linha de pensamento filosófico, místico, que a gente tem que seguir passo a passo para poder esses conceitos se tornarem claros. Heidegger, ele vai tratar da questão do mundo, dividindo o mundo em 4 instâncias. Na verdade, o que Heidegger trata quando ele quer pensar o mundo é o que ele vai chamar de esfera ôntica, esfera ontológica. Esfera ôntica de forma bem básica mesmo. A esfera ôntica se refere, por exemplo, às coisas. O copo, os livros, a janela, etc. Camisa, óculos, até minha própria corporalidade, isso é ôntico. A esfera ontológica se refere ao meu ser. Heidegger chama essa relação do corpo comigo mesmo, com o meu próprio ser, ele nos chama, nós, seres humanos, de Dasein. Um ser aí, ou uma presença. Nós estamos sempre presentes. Daí o livro dele se chama Ser e Tempo, porque aquilo que presentifica é aquilo que está na própria temporalidade. Essa dimensão do mundo colocada por Heidegger, ela tem uma dimensão ôntica das coisas, e uma dimensão ontológica, e uma dimensão própria, que é a dimensão ôntico-ontológica existencial. E eu vou colocar uma quinta definição, que é o mundo do confronto. Porque nós sempre vamos nos deparar com vontades antagônicas. Para usar um termo nietzscheano, se você tem vontade de potência, outro ser vivo também tem vontade de potência, e essa relação de vontade de potência muitas vezes cria um conflito. Luta de classe, por exemplo, é um conflito. Dentro de casa, quando você quer uma coisa e as outras pessoas querem outra, é um conflito. Você queria que pudesse sair agora, que tivesse tudo bem, que não tivesse pandemia, é um conflito. Então, esse confronto a gente tem que enfrentar. Não tem como fugir desse confronto. É interessante que, na realidade do místico, ele vive dois momentos bem específicos, né? O momento da noite negra, aquele momento em que ele abandona tudo, nega tudo que ele aprendeu, nega a tradição, nega o conhecimento, e depois quando ele retorna, que é maravilhoso esse retorno, e o momento de quando acontece isso, quando a vida vem e nos mostra que você está preparado, e não é só você da sua vontade que está escolhendo isso, existe uma realidade cósmica do qual você faz parte. Heidegger diz que, primeiro, os 4 sentidos de mundo para a gente chegar no mundo do confronto. O mundo é usado como conceito ôntico, significando a totalidade dos entes. Ou seja, tudo que você está vendo que ele cerca, isso é o mundo, óbvio. Claro. O mundo também funciona como termo ontológico, que significa o ser dos entes desse mundo anterior. Por exemplo, o que é isso, o ser dos entes? Quando eu falo em livro, posso ter o livro aqui na minha biblioteca, mas a ideia que eu tenho do livro é o ser desses todos os outros livros. Eu posso pensar em numerais, 1, 2, 3, etc., mas a ideia que eu tenho desse número em si é ontológico. Heidegger diz, mundo pode ser novamente em sentido ôntico. É o contexto em que, de fato, o Dasein, eu, você, todos nós vivemos. Ou seja, o mundo em que eu vivo e como eu o vivo não é a mesma coisa do mundo em que você vive. Mas, ao mesmo tempo, Heidegger usa o termo impessoal. A impessoalidade é o fato de que eu e você pegamos o metrô, eu e você trabalhamos, assistimos
os mesmos jornais, vemos os mesmos filmes, lemos os mesmos livros, ou seja, fazemos tudo no âmbito da impessoalidade, apesar de ter essa esfera originária. E aí vamos para a esfera mais fundamental de todas, que, por fim, mundo designa o conceito existencial ontológico da mundanidade. Ou seja, a nossa mundanidade é o fato de nós sermos um ser no mundo, estamos inseridos no mundo. E esse ser que nós somos é um ser de pensamento. Na Carta sobre o Humanismo, Heidegger diz que pensar é colocar em marcha a relação entre o ser e a essência do ser humano. E esse ser sempre sou eu. Quem está em jogo é sempre o meu ser. E aquilo que se aproxima pode ter o caráter de temor, porque ele ameaça o meu ser. Então, a dimensão desse temor me aproxima para um nível de angústia que tem dois âmbitos. A angústia ôntica, aquela que você pode tomar seu alprazolam, seu Rivotril e passar a angústia, mas existe uma angústia mais radical, que é aquela que nos coloca diante do mundo, e o mundo, como diz Camus no Mito de Sísifo, ele se torna absurdo, ou como diz Heidegger, o mundo entra em catástrofe. Vocês já sentiram uma angústia tão originária que você tenta olhar assim e dizer: o que é que eu estou me angustiando? Não sei. E vocês já sentiram o tédio? Na próxima vez que sentir tédio, tente apontar o que é que está lhe entediando. Você não consegue, porque é absolutamente nada. E esse nada revela na catástrofe do mundo e na catástrofe da realidade das suas expectativas, você mesmo. Então, esse isolamento social que a gente está vivendo agora pode ser uma excelente oportunidade para a gente chegar a enfrentar o mais terrível de todos os terríveis fenômenos que somos nós mesmos. Então, nesse processo de enfrentar nós mesmos, nós temos que estar preparados. E o isolamento conduz a uma coisa fundamental, que vai ser muito importante na Gelassenheit, na Serenidade, de Mestre Eckhart, que é o silêncio e desprendimento. Como é que o místico realiza esse silêncio e como é que ele realiza esse desprendimento? Quem já passou pela morada do silêncio, ou quem já faz períodos de meditações longas, sabe disso, né? Os monges budistas, eles chamam a mente macaco, que fica pulando de uma ideia para outra o tempo todo, uma mente confusa. Imagine quando ela ainda é bombardeada por notícias sobre um vírus que está à espreita, que é invisível, que a qualquer momento pode estar dentro da minha casa, pode me matar as pessoas que eu amo, pode me afetar, pode me deixar doente, eu posso ser internado. Então, nossa mente começa a se eivar dessas informações, novamente atitude mental, esfera ontológica do mundo, e aí a nossa realidade ela pode ficar muito mais pesada, quando na verdade seria um momento para encararmos essa dimensão desse temor que se aproxima como algo que pode ser de um aprendizado inacreditável, mas para mim mesmo, um aprendizado para eu me colocar em silêncio e, primeiro, desacelerar. Mais na frente a gente vai chegar nisso. Esse livrinho aqui, o Kaivalho, ele é famosíssimo em todos os círculos de estudo de hermetismo, porque ele é a base do próprio hermetismo. Tem outros textos, né? A Ordem Aurora Dourada, ela publicou em vários tratados herméticos, mas esse é o mais especial de todos. Esse é o essencial, porque ele tem 7 princípios. Mas percebam, 12 trabalhos de Hércules, 12 apóstolos, 12 horas do Temeron, todo o processo iniciático dentro da árvore da vida são 12, as esferas dentro da tradição Rosa Cruz são 12, as esferas dentro do martinismo são 12, então parece muito evidente que esses 3 iniciados, quando escreveram o Kaivalho, eles ocultaram os outros princípios. E esses princípios, interessantemente, uma coisa que me ajudou a descobrir esses princípios ocultos foi a crítica da razão pura de Kant, a estética transcendental de Kant, onde ele trata de tempo e espaço. E que é genial como Kant desdobra isso aí. Kant era um Rosa Cruz genial, é um gênio. E essa dimensão do desdobramento dos princípios nos ajuda muito a pensar nós mesmos, a pensar o mundo e como é que eu estou dentro dessa realidade. O primeiro princípio, ele parece tão simples, que logo quando lê, parece que todo mundo entende ele logo de cara. Ele diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental.
primeira coisa que você pensa é, deve ter algum Deus aí pensando tudo isso aqui. Eu me lembro quando eu era criança, eu perguntava à minha mãe, né? Mãe, será que estamos vivendo dentro do sonho de um grande Deus? E ela dizia, deixa de ser doido, meu filho. Terminei virando filósofo, acho que por causa desse questionamento, né? Porque é esse espanto que, como dizia Platão e Aristóteles, que nos leva à filosofia e a pensar com profundidade a realidade. Os três iniciados, que eram maçons, a maioria deles eram maçons, eles dizem o seguinte: este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobre tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais, é espírito, é incognoscível e indefinível. Primeiro, entender espírito aqui como Geist. Eu prefiro entender aqui como consciência e entender esse espírito, esse todo, no sentido daquela concepção de forma que Platão, porque ele diz assim, universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, se tudo isso é espírito, então tudo isso são ideias. Então, na verdade, é como eu penso o meu ser no mundo, o meu mundo, o outro, a relação do outro comigo, com o mundo, é essa esfera que me coloca no mentalismo. Para a gente não achar que o mentalismo é desenvolver um poder, aprender a falar hebraico, estudar Goetia e sair fazendo rituais mágicos e o mundo se transformar magicamente. Eu me lembro de um Liber de Aleister Crowley, o fundador do Telemann, que ele dizia, por mais iluminado que você seja, se você tiver dor de dente, o dente vai doer muito. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir da nossa corporalidade. E é interessante, né, que Nietzsche chamou muita atenção para isso, para a gente não negar o nosso corpo. E agora o Covid está chamando muito a atenção sobre isso, né? Como nós, eu percebi, eu acabei de escrever um conto que eu quero publicar num livro no final do ano chamado Nós os Infectados. E que eu percebi como o contato, o tato, é um órgão tão fundamental na nossa realidade, na nossa construção de sentido. O Patrick Susskind, quando ele escreveu o Perfume, ele chamou a atenção para um sentido específico que era o olfato. O personagem principal é uma pessoa que percebe a realidade numa dimensão do olfato suprassensível. E agora a dimensão do tato traz esse elemento da corporalidade para a gente sentir, né? Eu acho que todo mundo passou por uma coisa que ninguém esperava em 2020, que era estar lavando embalagem de alimento. Mas esse contato cria essa própria mundanidade. Mundanidade no sentido do meu próprio mundo. Então, esse princípio vem em seguida, o princípio do mentalismo, vem em seguida o princípio da correspondência, que diz o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa tradição, ela vem das escolas de mistério, e é interessante que tem um livro de Platão chamado Timeu, onde Sócrates conversa com um iniciado de Amon-Ra. E está lá toda a cosmologia platônica. E essa distinção que eu falei entre mundo sensível e mundo inteligível, o que é em cima, o que é embaixo, Platão dizia a mesma coisa. Isso e isso se copertencem, são assim, ó, não estão separados. É a realidade. Ela é mímese, ela é participação, tanto das ideias quanto daquilo que é concreto num aspecto sensível. Porque um luto é muito concreto. O amor, uma paixão é uma coisa muito concreta. O mundo se modifica. Então, é isso que é a dimensão específica, né? Esse princípio de correspondência vem logo em seguida a outro princípio que é de vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, inclusive a nossa mente. Então, o rosacrucianismo ela tem uma chave gigantesca, que eu acho que é a maior automagia que existe. E eu me lembro quando logo, muito jovem, entrei na Rosa Cruz e saí pelo Brasil por fora e procurando me iniciar em absolutamente tudo, conhecer tudo, sempre foi muito curioso. Mas esse meu grande percurso, esse meu grande caminho de Santiago, na verdade fez eu retornar com muita profundidade para a prática Rosa Cruz. Eu descobri dentro da Rosa Cruz que tem absolutamente tudo o que eu quero. Aqui no Recife tinha uma discussão muito grande sobre martinismo, hermetismo, OTO, Godendal,
ayahuasca, etc. Um universo de coisas que é bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso nos ajuda a abrir a nossa mente. Mas eu, particularmente, como Rosa Cruz, eu me sinto muito mais à vontade, muito mais seguro dentro do conhecimento que eu desenvolvi, que eu retornei. Foi um grande uroboros. Eu saí e voltei. E esses princípios estão, se vocês lembrarem, tem um grau que só trata desses princípios herméticos. E a vibração é colocada em consonância com o quê? Com os sons vocálicos. Então, a prática contínua dos sons vocálicos, não como aconteceu, o Frater Della Maria aqui do Recife, ele me contou que tinha um amigo dele, um frater lá da loja de Boa Viagem, que era capítulo, que ele estava fazendo 10 horas de som vocálico por dia. Eu digo, rapaz, isso é de uma desnecessidade tão grande, porque isso é se afastar do mundo. E esse mundo do confronto do outro, que eu tinha colocado antes como a quinta instância em Heidegger, é esse mundo do confronto que nós temos que viver sempre. Existir dói, tem sofrimento, mas também tem alegria. É como se fosse imaginar que o Nirvana, a iluminação fosse uma fuga da realidade. E agora eu acho que o Covid, ele está nos mostrando, nessa geração, agora era uma geração tão superficial, tão de Instagram, tão de se expor tanto, de se colocar como produto de venda. Eu acho que o Covid está nos convidando a meditar sobre os nossos valores, sobre nós mesmos, e se essa transformação começar em nós mesmos, ela se expande. Pode ser que não dê absolutamente nada, mas a humanidade ela tem sempre essa característica de se readaptar. E imagine, eu estava até conversando num grupo de estudo de Heidegger, aí uma pessoa estava falando do medo que estava tendo, eu disse, realmente é bem complexo, mas imagine se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial. Eu aqui falando com vocês, imaginando que a qualquer momento o apartamento onde eu vivo poderia ser bombardeado. E bombardeado mesmo, e ser tudo destroçado. Olhar para as ruas desertas dá uma angústia, né? Mas imagine completamente destroçado. Então, o que nós estamos vivendo hoje, a humanidade já passou por grandes guerras, mas a gente tem que ter alguns princípios. Eu acho que a Rosa Cruz, ela tem muito a contribuir para a humanidade, para a gente dar um salto qualitativo em nós mesmos. Se o princípio de vibração está conectado com o som vocálico, por isso que eu comecei a palestra citando o som Kei, onde eu posso me conectar com o meu centro de cura, que isso é fundamental. Evidentemente que eu dentro da Covid, eu já tomava diversos medicamentos, como ômega 3, cloreto de magnésio, vitamina D, vitamina E, vitamina B, complexo vitamínico, vitamina C, e continuo tomando. Mas, evidentemente, que essa dimensão extra do rosacrucianismo dá um poder do nosso corpo, das nossas células gigantescas. E esse processo do nono grau de regeneração auxilia também na corporalidade, que é forma, que é ideia, que é mundo, a partir da verdadeira essência que, antes de tudo, é o pensar. Como diria Parmênides, o to garau to, pois o mesmo, noen enai, é ser e pensar. Então, eu sou o que eu penso. E como é que eu penso a mim mesmo e como é que eu uso isso para transformar? O princípio da polaridade, ele diz que tudo é duplo, tudo tem polos, então, se tem isolamento, vai voltar a ter festa, se tem tristeza, vai voltar a ter alegria, se tem caos, vai voltar a ter paz. Ou seja, isso é o princípio que rege o próprio universo. Eu me lembro quando... Isso eu posso falar porque não está só nas monografias Rosa Cruz, os hermetistas tratam disso, diversas ordens tratam disso, a própria física trata disso, né? Quando a gente vê o movimento da vibração, aquela onda, ela tem polos, e esses polos, eles têm uma estrutura, deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês, ele tem uma estrutura que eu posso colocar dentro desses polos os elementos. Então, qual é o elemento que eu estou precisando usar mais agora? Na minha compreensão, o que a gente está precisando usar mais agora é a vontade. Como é que eu uso a vontade para transmutar? Depois eu encontro isso aqui. Deixa eu continuar aqui com... que vai ser o meu livro, o Cabala Hermética. O princípio de causa e efeito é muito claro, né? Tudo tem causa e seu efeito, é o que nós estamos vivendo. O princípio de ritmo,
e o princípio de gênero. O princípio do ritmo, ele diz tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilação compensada. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. É maravilhoso como o Caibalion ele sai falando dos seus próprios princípios ocultos nos seus próprios enunciados. Esse movimento que percorre a dimensão da realidade, isso é um processo que é um processo iniciático contínuo. Nós estamos no processo iniciático contínuo. É interessante que nessa obrinha aqui, o Dogma e Ritual de Alta Magia, lá no finalzinho, ele faz leve, ele coloca o que ele chama de suplemento do ritual. E ele traz um texto que é muito discutido pelos historiadores de misticismo, de Apolônio de Tiana. E ele diz o seguinte, né? Ele cita, como eu disse para vocês, são 12 horas, e essas 12 horas a gente vai ver que é um processo que eu posso caminhar dentro da árvore da vida. É isso que Jacob Boehme cita nos seus livros. Todos os livros de Jacob Boehme, eu tenho uma chave para entender Boehme, é que ele não está falando de Keter, da esfera superior da árvore da vida, para Malkut. Ele está falando de Malkut para Keter. E ele mostra um percurso. Como é que eu posso fazer esse percurso e atingir essa esfera da própria mentalidade em si, do ser verdadeiro, da forma platônica, ou da unidade, como quer os martinistas, chame como quiser, ou da iluminação. O Nuktemeron, ele começa, se a gente for pensar em termos de chave cabalísticas, isso aqui é uma obra fundamental, que é o Sefer Yetzirah. Esse é um livro que eu acho muito bem comentado pelo rabino Aryeh Kaplan, faleceu muito jovem, ele era físico também, de Nova York. E tem esse famoso desenho, né, que é a árvore da vida. O que a gente vai ver é que o processo da iniciação é um processo que sobe como se fosse um caduceu. E esse processo que sobe feito um caduceu, ele é um processo que, interessantemente, dentro desse desenho, claro que é um desenho antigo, quando a gente conecta essas duas esferas, né, de Rod e Netzach com Malkut. Isso aqui é um templo Rosa Cruz, isso aqui é um templo maçônico, isso aqui é um templo da tradicional ordem martinista. Quando se faz a corrente martinista, estamos nos unindo aqui no núcleo de Tiferet, da beleza. Quando a columba na dimensão Rosa Cruz ela sai com o incenso, ela está conectando todas essas esferas. Então, quando a gente está dentro de um ritual martinista ou Rosa Cruz, na verdade, a gente está se conectando com todas as esferas do meu próprio ser. A Cabala, a árvore da vida, não é algo que está pairando lá em cima no hiperurânio, como se interpretava Platão, não. A Cabala é a Cabala sobre a minha mente, sobre o meu ser no mundo, e a Cabala ela cria esferas que me ajudam a me entender e aplicar isso na realidade. Então, nesse desenho, a primeira hora, na verdade, é o caminho que a gente faz de Yesod para Rod. Esse livro aqui, quem acompanha minhas palestras sabe que eu sempre cito esse livro. Eu sou apaixonado por esse livro. É o Tarô Cabalístico de Robert Wang. Esse livro tem já em PDF, foi digitalizado. Eu e meu grande amigo Frater Reginaldo Leite, a gente digitalizou esse livro, distribuiu. Depois ele saiu, acho que outras pessoas saíram digitalizando, porque a editora Pensamento não fazia mais edição desse livro. Mas é interessante que o trabalho de Robert Wang é tratar, infelizmente não vai dar para ver muito bem, é tratar da Cabala com o tarô. E como cada caminho tem uma relação. Quando eu estou falando do caminho que vai de Yesod até Rod, eu estou usando uma carta do tarô, que depois a gente vai ver um exercício para fazer, que é essa aqui, que é a carta do Sol. Então, existem 12 cartas dentro do tarô que podem ser anexadas ao Nuktemeron, que podem ser anexadas aos princípios herméticos e me auxiliar a fazer esse percurso dentro da árvore da vida. É, em certo sentido, um ritual mágico, porque envolve imaginação, a magia tem muito disso. É uma dimensão extremamente prática, porque isso me transforma, e isso me ajuda a entrar em esferas de mim mesmo. É como se você estivesse fazendo uma grande psicanálise. Depois a gente vai ver como é que tem uma
uma dica do martinismo, que eu não vou dizer qual é, porque aí tem que ser iniciada do martinismo, mas tem uma esfera que o martinismo coloca, que a gente consegue visitar a esfera onírica, e aí nós fazemos realmente, durante 100 dias, fazemos um processo iniciático de mergulho em nós mesmos, que é impressionante. E isso também está conectado com essa estrutura. O Nocturneron, nessa primeira hora, ele diz o seguinte: na unidade, os demônios cantam os louvores de Deus, perdem a sua malícia e a sua cólera. Deixa eu ler novamente. Na unidade, os demônios cantam os louvores de Deus, perdem a sua malícia e sua cólera. Então, primeiro, existe a ideia de uma unidade, existe a figura de Theos, que é Deus, para a gente entender que esse Deus é muito parecido com a Rosa Cruz, ou da minha compreensão, essa consciência de si hegeliana, e os demônios cantam os louvores e perdem sua malícia e sua cólera. Não é numa tradição católica que está sendo citada aqui, nem poderia, né? O Apolônio possivelmente escreveu isso no século I, é um texto dele mesmo. Mas o que ele está usando aqui é o termo daimones. Sócrates usa muito essa palavra nos textos quando a gente lê em grego, em Platão. O daimones é feito aquele desenhozinho da Disney, que aparece um anjinho e um demônio. Tanto o anjo quanto o demônio são daimones. Seria o aspecto mais oros, ou seja, o aspecto superior da minha consciência, e o outro daimon seria o aspecto mais inconsciente, seria Sobek, se eu for usar um elemento de teologia egípcia. Então, essas duas esferas voltam novamente para a esfera de Platão, para a esfera da ideia e do mundo sensível. Elas se completam. Então, na unidade, os demônios cantam os louvores de Deus é quando, por exemplo, você sentiu aquele apelo e conheceu o que é isso, essa tal de Rosa Cruz. Você foi lá, foi ser iniciado, passou pelo seu período de hiato, e você viu uma concepção de morte, que tem a carta do tarô da morte, que é uma carta que é a própria morte de um momento da sua personalidade. Então, esse cantar louvores para esse Theos, eu me concentrar agora que eu tenho uma senda mística. E essa senda mística é um desbravamento sobre mim mesmo. E isso exige muito silêncio, muita atitude, muita força de vontade e enfrentamento dos nossos próprios medos. No hermetismo, na segunda câmara do hermetismo, é só tratar só sobre medo. Então, o elemento do medo, ele tem que ser entendido. Aristóteles fala muito sobre isso. E Mestre Eckhart, mais na frente eu vou ler um trechozinho aqui, como é que a gente pensa a realidade. Nessa esfera, a segunda hora, ele diz o seguinte: primeiro na unidade, depois o binário. A segunda hora seria o caminho da torre, do tarô, que é o caminho que ligaria a Rod a Netzach, ou Netzach a Rod, tanto faz. É interessante que o elemento de Netzach é o fogo. O fogo simboliza a vontade. Rod, ele é simbolizado pela água. E a água simboliza as nossas emoções. A água, ela pode ser líquida. Imagina você mergulhando numa piscina, quando você abre os olhos, está tudo confuso, são as nossas emoções confusas. A água pode ser maleável, feito a neve, aquelas nossas emoções que são mais fáceis da gente lidar. A água pode ser sólida, feito o gelo, por exemplo, as nossas mágoas, os nossos rancores, os nossos medos, os nossos temores, muitas vezes são muito sólidos, estão arraigados na nossa mente. Mas também a água, ela tem o elemento do vapor. E quem é que cria esse solve, não coagula, mas o solve do Baphomet? Quem é que cria isso? O fogo. E o fogo representa a vontade. Então, eu tenho que ter uma atitude de vontade diante de mim mesmo e do mundo. E aí vem, primeiro, na unidade, eu decidi entrar na senda mística e agora eu quero percorrê-la. A torre é interessante, que é a carta do tarô da torre, tem uma torre, tem um raio que vem lá de Keter, aí esse raio entra na torre e tem pessoas caindo. Na maioria das cartas é assim, tem outras representações, mas via de regra é assim, principalmente a que eu estudo mais, que é a de Waite. Mas seja lá como for, nesse momento da carta, eu tenho o binário, porque é a separação entre as duas torres da Cabala. A torre que vem de Rod e a torre que vem de Netzach. E diz o Nocturneron, pelo binário, os peixes do zodíaco cantam os louvores de Deus. As serpentes de fogo se entrelaçam em redor do caduceu e o raio torna-se harmonioso.
É interessante que agora os peixes do zodíaco, que são 2, lembram novamente aquilo que eu falei do Daimones como 2. Só que agora eles estão, como diz, os peixes do zodíaco cantam os louvores. Então eles estão em unicidade. Toda a minha esfera inconsciente e minha esfera consciente, elas agora entram em harmonia para trabalhar para o meu desenvolvimento. E aí vem as serpentes de fogo se entrelaçam. A minha vontade, que era ambígua, eu estava perdido, olhando para diversas coisas, diversas ocupações mundanas, e depois a gente vai ver esse sentido de sagrado, usando um texto de Byung-Chul Han, que é o que a gente vai finalizar. Essa ideia agora do sagrado é quando a minha vontade na esfera consciente, na esfera inconsciente, quando Horus e Sobek, quando os meus daimones, eles percebem que tem que trabalhar não pelo confronto, aquilo que é originário de mim mesmo, mas tem que trabalhar em consonância para eu atingir a serenidade e atingir a harmonia comigo mesmo, com os outros e com o mundo. E não é fácil esse elemento. Por fim, a terceira esfera é a esfera da terceira hora, que é um caminho que se concentra nessa dimensão dessas 2 esferas de Rod e Netzach. As serpentes do caduceu de Hermes se entrelaçam 3 vezes. Cérbero abre a sua tríplice goela e o fogo canta os louvores de Deus pelas 3 línguas do raio. Que momento é esse da terceira hora? É quando, diante das coisas que nos assombram, surge Cérbero. Acho que vocês sabem que Cérbero, na mitologia grega, ele é um cão de 3 cabeças. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a Medusa, que causava um pânico de petrificar a pessoa, ela tinha 2 irmãs. E por que são 3 deidades do medo? Porque a Medusa representa o medo presente, as 2 irmãs dela é o passado e o futuro. E por que Cérbero tem 3 cabeças? Porque é quando a gente enfrenta, isso é a segunda câmara final do hermetismo. E isso dentro do rosacrucianismo, esse processo de regeneração que eu falei para vocês do 9º grau. Eu sempre acreditei, depois de revisitar muito a tradição Rosacruz, que desde o átrio até o 1º grau, até o 9º, ele vai formando um círculo interessante. E, novamente, né, são 12 graus Rosacruzes. E como esse círculo no 9º grau, ele é um retorno de tudo aquilo que a gente foi aprendendo. Então, é um momento de vibração em relação a nós mesmos. E como diz Carl Gustav Jung, né? Dê um ser humano uma religião que ele se apega, dê uma filosofia moral ele se apega, dê uma ideologia ele se apega. Agora mostre um espelho para ele ver a si mesmo que ele sai correndo. Porque esse enfrentamento de nós mesmos, que essa pandemia está nos colocando muito diante de nós mesmos. Por exemplo, é assustador a gente ver que no Reino Unido o caso de violência doméstica contra as mulheres aumentou exponencialmente. Então, a pandemia pode transformar, mas também ela pode acirrar elementos de confronto muito tristes. Isso é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, pode me colocar em consonância comigo mesmo, com essa minha esfera de mim mesmo. Então, Cérbero e a Medusa, é interessante que as irmãs da Medusa, elas representam o medo que eu tenho do passado, as minhas mágoas, etc., coisas que eu não quero revisitar, e principalmente os meus apegos, que são muito complexos. A gente é apegado a muita coisa. Tem um amigo meu que ele não conseguia parar de sair para trabalhar, e disse, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. E aí é muito perigoso, porque ele tem uma tia que tem 72 anos e é diabética. E a gente teve que conversar muito com ele para ele mudar a atitude mental dele em relação ao que ele é e como é que ele tem que ter cuidado com o outro, né? E aí essa esfera do apego está no passado. A esfera do medo é nosso medo da morte, que é um código fechado que nós temos, de ser abandonado, de ficar sem dinheiro, de não realizar tudo o que nós queremos, de dar tudo errado. Ou seja, a nossa mente ela fica fazendo um ping-pong entre o passado e o futuro. Mas é no presente onde o medo realmente é o temor mais concreto. É no presente, quando o medo realmente surge, onde nós ficamos petrificados. E é isso que representa a Medusa e é isso que representa Cérbero. É quando o iniciado vai se deparar com o seu processo iniciático. Então, nesse sentido, como é que eu posso usar a Cabala para entender que é um processo de ascensão e de conhecimento de mim mesmo? Deixa eu dar uma ideia bem simples para explicar essa figurinha aqui, né?
essa árvore da vida. Aqui eu tenho Keter e aqui eu tenho Malkuth, eu tenho 10 esferas. E como é que isso se dá no plano mental? É um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras, eu acho que espero que torne claro como a gente pode compreender a Cabala, né? Quando o Gerson Scholle, no 9º volume da Judaica, no livro Cabala, ele mostra por A mais B, historicamente, etimologicamente, filologicamente, filosoficamente, que a Cabala não é nada divino, de uma revelação que surgiu lá de cima, não é de origem hebraica do nada, ela surge em várias regiões, mas ela tem uma influência muito grande da Alexandria. Vocês sabem que Alexandre o Grande construiu 13 cidades em homenagem a ele mesmo, e essa Alexandria é aquela da biblioteca lá do Egito, e vários pensadores, usando estruturas estoicas e neopitagóricas, neoplatônicas, construíram uma esfera cabalística. É interessante que no Liber 77, não da Rosa Cruz, mas de Aleister Crowley, ele faz uma comparação entre a cabala hebraica, a cabala grega, e aí ele chega à compreensão de que é possível fazer uma cabala inglesa. Então é possível fazer uma cabala portuguesa. E como eu tenho mais afeição com o grego do que com o hebraico, então eu prefiro me inserir nessa tradição grega. Mas existe uma compreensão, que é isso que eu quero mostrar para vocês, que é um desenhozinho que eu fiz, que está no meu livro A Cabala Hermética, que é uma compreensão a partir de outros nomes que eu vou dar para cada sefirot. As estruturas cabalísticas, essas unidades de formas, de ideias, elas têm uma essência, elas têm um modo de ser. E eu vou dar 2 exemplos para a gente entender, primeiro, como é esse mundo da criação mental e depois como é que eu posso sair dessa alienação que eu me coloco. Porque o primeiro ponto é o êxtase, o último é a alienação. Então, como é que nós vamos do êxtase até a alienação? Como é que nós vamos de Keter até Malkuth? Mas como ensina o mestre Jacob Boehme, como é que eu faço o caminho inverso? Como é que eu uso isso no meu dia a dia? O exemplo que eu dou é bem simples. Imagine que você é um escultor, é uma escultora e você quer fazer uma escultura. Quando eu penso a palavra escultura, é uma ideia no sentido de um objeto de pensamento, como diz Platão, onde cabe todas as esculturas do mundo. Então, a ideia de escultura ela é infinita. Ela é uma unidade, mas que nessa unidade cabe tudo. Então, eu tenho na minha mente a ideia de escultura. Isso é Keter. Está aqui tudo. Pronto, pensou não é na escultura, o que você quiser pensar. É Keter. Esse é o plano mais alto do mundo das ideias de Platão. Inclusive, vocês, quem estuda Cabala sabe, os cabalistas eles dividem a árvore da vida em 4 mundos. Platão divide a realidade em 4 realidades. Não mundo, ele não usa a palavra mundo, mas realidade. Mas dá no mesmo. E como é que eu posso pensar isso? Então, eu estou aqui pensando em escultura. A ideia do mundo, certo? Quando eu penso, não, eu vou fazer a escultura de Harvey Spencer Lewis. Então, na hora, saiu desse saiu a ideia de Harvey Spencer Lewis, mas enquanto eu estava saindo, eu não pensei ainda em como é que seria a escultura. Só quando eu penso concretamente na ideia, na minha mente, de como é que vai ser a figura de Harvey Spencer Lewis, esse ele se desloca para o 2 e vai diretamente por 3. Então, se forma o triângulo. E é aqui nesse triângulo em que eu consigo enxergar a ideia, a forma originária. Mas esse triângulo aqui só está na minha mente. Ele não se realiza ainda no sentido concreto. Se realizou no plano mental, no plano cabalístico, inteligível, mas e no plano sensível. Enquanto Keter é essa esfera que eu estou pensando em escultura, mas ao mesmo tempo eu posso pensar mundo, ao mesmo tempo Keter e Malkuth são uma coisa só. Porque Malkuth é esse plano em que eu estou vivendo. Então, aqui na minha frente tinha uma base de mármore. E vamos dizer que esse mármore e a sala que eu estou é Malkuth. Então, a escultura já está. Aristóteles discute isso na poética, né? A escultura já está lá dentro. Mas como é que eu vou tirar essa escultura daí? Aí é onde vem 2 estruturas, que vai ser a misericórdia e a disciplina, ou Hesed e Geburah, para eu poder dar um contorno de realidade ao que está acontecendo. Então, primeiro eu pensei em escultura. Essa dimensão da escultura, ela saiu e se formou
a ideia, eu vou fazer o rosto de Harvey Spencer Lewis. Eu tinha que ter visto o rosto de Harvey Spencer Lewis para poder fazer essa concepção. Então já está aqui em Malkuth. E agora eu pego o martelo cinzel e começo a bater. E eu estou com compaixão, eu estou agindo com paixão para fazer a escultura. Essa é a esfera de Hesed. Mas se eu continuar batendo, sem técnica, sem disciplina, sem um chicote para dar nas minhas costas, para dizer isso está certo, isso está errado, ela não se manifesta. É aí onde entra a Geburah. Geburah é essa nossa vontade bem disciplinada. Hesed é a nossa vontade dos afetos, da compaixão, da misericórdia. Precisa de Geburah para dar ordem. E essa ordem, quando eu começo a fazer, imagine que eu começo a fazer o rosto de Harvey Spencer Lewis, e começa a aparecer o nariz, os olhos, a boca, a face dele. Se o Rosa Cruz entrar na minha sala de escultor, ele vai dizer, que coisa mais linda. Porque aquilo que tinha sido pensado, que foi pensado e manifesto na esfera superior, agora ela caiu. E quando ela cai, ela vem para o núcleo de Tiferé, que é a beleza, e a beleza ela se mostra. Mas ainda faltam 4 elementos. Esses 4 elementos, que é Netzach, Hod, Yesod e Malkuth, são os elementos da emoção e do intelecto no plano do manifesto. E o que é isso? Eu quero usar minha vontade, Netzach, para fazer um Harvey Spencer Lewis como meditativo, alegre, introspectivo. Como é que eu quero ele? E aí, quando eu decido pela minha vontade que esse meu Harvey Spencer Lewis, ele vai ser uma pessoa muito como se ele estivesse num nível de iluminação, então Hod, que é a esfera das emoções, vai transformar isso, ou seja, o mármore, que é o próprio Malkuth, na escultura de Harvey Spencer Lewis. E quem é que está observando tudo isso além de mim? A outra pessoa. E que outra pessoa e eu dentro dessa estrutura? É Yesod. Então, quando eu pego essa esfera daqui, se a gente colocar esse plano dentro de um templo Rosa Cruz, eu vou ter o mestre e a mater, ou seja, eu vou ter Keter e Malkuth, eu vou ter os cantores e os guardiões e as cantoras. E, interessantemente, o Shekinah é essa esfera de Hesed, Geburah e Tiferé. E eu, quando eu entro, vou fazer minha saudação ao leste, eu sou Yesod. Porque Yesod é a esfera, interessantemente, que é o número 9, que é o número que não é. Porque eu sou e eu não sou ao mesmo tempo. É meio complicado filosoficamente pensar isso, né? Porque todas essas mudanças que eu continuo, essa diferença e repetição, como novamente diz, usando a expressão de Gilles Deleuze, essa estrutura de modificação constante faz com que eu seja e não seja ao mesmo tempo. Eu sou mutação perene. Como diz Heráclito, a única coisa que não muda nunca é o fato de que há mudança. Então, isso é uma estrutura que a gente começa a lidar, que já está na tradição grega, aparece na tradição cabalística, já está na tradição egípcia, na tradição hermética, e é cristalizado de uma forma muito específica, muito prática, tanto no rosacrucianismo quanto no martinismo. Mas e como é isso no dia a dia dessa dimensão? Eu usei alguns termos, né, no meu livro A Cabala Hermética para tornar mais fácil. Keter eu chamei de êxtase, aí eu vou usando influência, fascínio, observar, deslumbre, contemplar, apego, dominação, ilusão e alienação. Como é isso? Eu vou dar 2 exemplos para tentar tornar claro. E não se preocupem que eu estou acompanhando o tempo aqui e vai dar tudo certo, vai dar tudo dentro do tempo, já que temos 1h30. O êxtase, imagine que você recebeu, eu sou escultor e recebi a notícia que ia estudar numa grande universidade de Florença, escultura. Ou seja, quando eu recebo a notícia, eu entro em êxtase. Mas, ao mesmo tempo, aquela notícia ela vai começar a exercer uma influência em mim, um fascínio. Então, eu vou agir como se fosse uma pessoa fascinada e influenciada por esse êxtase. Vou ligar para as pessoas, vou estar super alegre, etc. Blá, blá, blá. Quando eu viajar para Florença, quando eu sair dessa esfera de 1, 2, 3, o êxtase, influência e fascínio, eu vou entrar na realidade manifesta, eu começo a observar essa realidade. E aí, essa realidade ela vai me causar um deslumbre. Existe uma diferença entre observar e contemplar. Esse observar, ele é um modo mais imediato. O contemplar, da via contemplativa, ela é muito mais filosófica, meditativa e introspectiva. É aí onde eu entro em Tiferé. Eu vou estar lá dentro e
absorvendo exatamente como se fosse a estrela de Davi, a manifestação inicial do êxtase, e eu agora aqui estudando em Florença. Mas vai chegar o final do curso e eu vou ter que voltar para casa, então eu vou ter o apego de não querer voltar. Isso vai me dominar, vai me causar uma confusão, porque eu vou querer voltar para casa e não vou querer deixar de estar lá, então vou ser como um xamã que eu conheci aqui no sertão pernambucano, quando eu fui estudar xamanismo. Ele dizia para mim, um homem dividido é um homem fraco. Então, entre apego e dominação, você se divide e você está fraco, está fragilizado. Então, você começa a viver numa ilusão dessa sua alienação, que você não sabe mais realmente por que você passou aquilo e como é que isso pode ser entendido apenas como um caminho, como um processo. Então, da alienação para a ilusão, na ilusão eu tenho que voltar ao percurso ao contrário. Então, eu tenho que imaginar da ilusão o que é que criou essa dominação na minha mente, como é que eu gerei o apego, que são os medos, por isso que volta para cérebro, como é que eu consigo contemplar essa dimensão do apego para voltar a ter um deslumbre e aí entrar na dimensão, como foi citado aí no chat, na voz do silêncio, que Blavatsky também trata disso, como é que eu consigo vivenciar a realidade escutando-a sem que ela tenha um poder tão impactante para me colocar na alienação. É isso que Jacob Boehme cita o tempo todo, é isso que é o processo Rosa Cruz e martinista. Quando eu falei para vocês, né, uma dica que eu sempre faço isso, né, quando eu acordo, eu me envolvo no manto da tradicional martinista, faço uma evocação para a nossa egrégora, imagino uma pirâmide de luz com uma rosa cruz em cima, e no banho eu sempre faço 7 vezes som Kei de manhã e à noite. Claro que durante a semana, nos meus estudos, eu faço outros sons, claro, lógico. Mas o Kei, ele tem esse elemento agora, na pandemia, eu acho que ele é fundamental. E para tornar nossa mente mais clara, uma dica é você pegar, se você tiver a carta do tarô, você pegar a Cabala. Esse livro que eu citei para vocês, o Tarô Cabalístico de Robert Wang, ele é muito bom porque ele mostra as similitudes estruturais entre o tarô e a Cabala. Essa esfera aqui, esse percursozinho que sai de exódio, ou seja, que sai dessa alienação, essa dimensão, essa carta, você pode pegar essa carta, você pode sentar no seu sancto, você pode deixar seu sancto funcionando, fazer as evocações que você continuamente faz, e depois faça os sons evocados que você se sentir melhor. Para o estado meditativo, o som A1 é o melhor que tem, para nos colocar em estado de meditação, de introspecção e de sintonia. O ON também nos dá essa ideia de totalidade. Aí depois você visualiza a carta, o sol, a bandeira, os girassóis, o cavalo e o menino. Esse menino simboliza Apolo criança, né? Apolo que representa aquele que não tem polaridade, o Apolos, e que é a própria racionalidade em si, mas agora ele é criança, então é aquilo que dormita dentro de nós e que essa deidade no sentido de nós mesmos. É o que Heidegger, no final da sua obra, ele chama de Gewiert, quadratura. Ele diz que a simplicidade é o céu, a terra, os deuses e os mortais. E esse sentido de divindade é aquilo que habita em nós mesmos. Todo Rosa Cruz e martinista sabe disso. Então, eu visualizo essa carta nos seus mínimos detalhes, fecho meus olhos na posição de meditação e imagino que estou entrando num lugar, eu visualizo as árvores, um rio à minha esquerda, sinto o trepidar dos pés na terra, sinto o vento batendo no meu rosto, sinto a beleza de um dia ensolarado e tem um portão, tem um sentinela, eu peço permissão para o sentinela para entrar e quando eu entro, essa carta surge. E aí eu deixo que a carta fale comigo mesmo. Isso é um processo meditativo. Eu não posso dizer qual é o símbolo, mas tem um símbolo dentro da tradicional ordem martinista, que é um símbolo que você visualiza ele aqui na sua têmpora aqui, quando você vai na sua têmpora, não, desculpe, aqui atrás, quando você vai dormir. Então você fazendo o seu dia a dia, faz os sons vocais, etc, que você quiser, pegue um cadernozinho e tire 100 páginas para você fazer a seguinte experiência. Divida de 10 em 10. Cada 10 dias é uma esfera da Cabala. Primeiro, os 10 dias é Keter. Segundo, é Resed. Terceiro, é
E aí a gente vai continuando na árvore da vida. Geburah até chegar em Malkut. Eu vou ter as 10 esferas, ou seja, primeiro eu vou de Keter, Hokmah, Binah e vou descendo. Até chegar nos últimos 10 dias, que é Malkut. Esse símbolo que eu visualizo antes, eu me concentro quando eu vou dormir, e os sonhos, é muito interessante isso. Você vai fazer uma verdadeira psicanálise com isso. Quando você começar a escrever seus sonhos, eles vão ter um conteúdo específico nos 10 primeiros dias, outro nos 10 outros segundos dias, e assim sucessivamente. Interessantemente, quando acabou meus 100 dias, eu fui reler tudo que eu tinha visitado em mim mesmo. Foi como se Freud, Jung e Lacan tivessem feito uma psicanálise comigo. Eu vi todos os meus complexos, medos, o que você imaginar, e que não é fácil. Não é fácil de forma alguma. O processo iniciático em si mesmo, ele é complicado. Para quem vai para um templo se iniciar e leva a sério as iniciações e passa pelo processo iniciático, sabe como isso é transformador. Por isso que eu disse, né? Sou e não sou, sei e não ser, é exatamente esse processo do que eu era e vinha a ser outra coisa, mas é sempre essa consciência de si, que é eu mesmo, que está dentro desse jogo. E esse eu mesmo é um ser no mundo que a gente já tinha visto, que tem um mundo do confronto, mas que tem um mundo de mim mesmo, interno e externo, o mundo do outro, como diz Hegel, também é consciência de si, e o mundo como uma totalidade, esse mundo ôntico de todas as coisas, mas também um mundo ontológico. Então eu estou numa esfera. E como é que é essa Gelassenheit? No século XIII, Mestre Eckhart, ele ficou famoso porque antes de Gutenberg publicar a Bíblia de Lutero em alemão, possivelmente ele é o primeiro escritor a tratar de teologia escrevendo em alemão. Então tem os tratados alemães de Eckhart e os tratados em latim. Seja qual for os tratados que você queira, tem um muito específico que é o livro da Divina Consolação, onde ele diz, né, e parece muito com Heidegger isso que ele está dizendo, o nosso ser, o Dasein, o que nós somos, nós vivemos num mundo de ocupação contínua. Hoje é super trabalho, hoje é super exposição, hoje é absolutamente tudo. E é interessante como isso nos deixa extremamente cansados. É uma cobrança absurda de absolutamente tudo, de uma sociedade performática. Tem um filósofo francês, Guy Debord, que diz que é a sociedade do espetáculo. Nós espetacularizamos tudo, que as pessoas vão almoçar, tem que tirar foto e botar em todos os cantos tudo que está comendo, vai viajar, passa mais tempo fotografando e mostrando aos outros do que vivendo. Realmente, isso cansa muito, porque é uma justificativa contínua do outro. Mas, ao mesmo tempo, existe essa possibilidade, essa catástrofe do mundo das ocupações, conduzir a uma angústia, que é a angústia originária, que revela esse nada. Tem uma frase de Heidegger famosa, que é o nada nadifica. Esse nadificar do nada, nada mais é do que essa catástrofe que o mundo aparece, e com quem é que a angústia se angustia nessa angústia originária? Comigo mesmo. Então, eu, angustiado comigo mesmo, eu começo a me revelar como uma coisa que eu não sou um ente, eu não sou uma coisa. Eu tenho vivência, eu tenho historicidade, eu tenho passado, eu tenho presente, eu tenho perspectivas, eu me jogo no futuro. Então, essa complexidade, eu vivo com outras pessoas, eu vivo em mundos diferentes. Essa complexidade é que dá muito sentido a esse vazio em si mesmo, que é a absurdidade do mundo. Então, é a atitude mental que preenche de sentido a existência. Por fim, essa serenidade, Eckhart diz, né? Eu tenho que abandonar tudo que é aquilo que me dá consolação, e quando eu estiver num completo vazio, lembra muito a escola japonesa budista, tem um pensador chamado Nishitani, que tem muito parecido isso com Eckhart. Ele é um budista que mostra que a ideia do nirvana, na verdade, não é um plano lá em cima, mas é exatamente esse vazio que se preenche consigo mesmo. E aí, para finalizar, lendo Eckhart, né? Finalizar essa parte, depois eu vou citar, ainda tenho 7 minutos. A serenidade em direção às coisas é uma expressão de uma mudança no pensar. A serenidade, voltando, a serenidade em direção às coisas é uma expressão de uma mudança no pensar. Pensar não é apenas calcular, mas ponderar o sentido envolvido e oculto por trás daquilo com que nos relacionamos e com a qual estamos engajados. Pensar não é apenas calcular, isso aconteceu por isso, etc.
mas ponderar o sentido envolvido e oculto por trás daquilo com que nos relacionamos. Então, a serenidade agora é, sim, a gente pensar o que é isso. Que pandemia é essa? Qual é o sentido que isso pode ter para nós? O final do livro de Byung-Chul Han, esse livro pequenininho, chamado A Sociedade do Cansaço, eu disse para vocês, é um filósofo coreano que está erradicado na Alemanha. Ele diz o seguinte, o finalzinho do livro é tempo de celebração. Hoje, vivemos numa época desprovida de festividade. A vida do homem é sacer, ou seja, daquele homem que faz tudo, que produz constantemente, da sociedade de desempenho, esses homens e mulheres engajados em trabalhar continuamente e se desempenhar continuamente, é sagrada e desnudada a partir de uma outra razão bem distinta. É desnuda porque está desprovida, despida de total transcendência, porque foi reduzida à imanência da mera vida, viver por viver, produzir por produzir, sem ter essa serenidade para reconhecer, a partir do desprendimento e do silêncio, o local do pensamento originário, não só do pensamento calculador, esse pensamento efetivo de produção, etc. O que é uma festa? A palavra celebração destaca a ideia de um objetivo para o qual nos encaminhamos. Tem uma ideia bem interessante de Byung-Chul Han, que é o seguinte, a gente só faz festa de verdade quando a gente sai do tempo normal. E que tempo normal é esse? Na sociedade de consumo, desse capitalismo desenfreado, esse consumo, esse modo de desempenho constante, é a tarefa. Interessante que muitas vezes você quer fazer um churrasco com os amigos, etc., e tem gente que chega na festa já pensando no que vai fazer no outro dia. Então, essa pessoa não está ali, ela não está no seu presente. O desprendimento ele começa com a presentificação, com a compreensão da temporalidade e dessa dimensão da temporalidade na sua facticidade mais emergente, mais fundamental, mais originária, que é o próprio ser humano. Diz: a festa é o evento, o lugar onde estamos junto com os deuses, onde inclusive nós próprios nos tornamos deuses. Tanto a festa quanto a celebração têm uma origem religiosa. A palavra latina ferie significa as ações próprias do culto religioso de um determinado tempo. Fano significa sagrado, um lugar consagrado a uma deidade. A festa começa onde cessa o tempo cotidiano. Se fano é sagrado, então o tempo cotidiano das ocupações, da normalidade, etc., etc., é profano, antes desse elemento sagrado. Então, se é consagrado no tempo celebrativo da festa, quando se suspende aquele umbral, aquela passagem, aquela consagração que separa o sagrado do profano, restará ainda apenas o tempo cotidiano, passageiro, que então será explorado como tempo de trabalho. Ou seja, eu me lembro de um místico que me dizia que aproveite a harmonia do ritual. Não acho que você vai entrar no ritual e vai estar sempre aprendendo tudo o tempo todo. Se coloque no seu presente e apreenda essa harmonia. Então, o que a Rosa Cruz e o hermetismo nos mostra é como eu posso viver no meu presente, eu posso usar essas ferramentas a meu favor, porque o conhecimento de si mesmo é fundamental, mas entendendo que existe o meu tempo, existe o tempo e o mundo do outro, existe o mundo como uma totalidade e que eu estou sempre no confronto. Então, eu tenho que ter serenidade para pensar quais são os sentidos ocultos até desse confronto. Então, isso coloca a minha mente numa atitude mental mais específica, mais fortalecida, mais harmonizada comigo mesmo, com os outros, com o mundo e com o código. É isso aí. Obrigado, espero ter sido claro. Vocês me escutam? Sim? Carlos, foi ótimo. Temos aqui vários comentários do pessoal que está assistindo no Face. Então, vou ler alguns aqui para você.
A Elaine Cristina Soares diz: quero deixar meu agradecimento pelo convite para participar dessa brilhante palestra. Meus parabéns ao Frater Carlos Gomes, grande estudioso que passa o conteúdo de forma leve e didática, abraçando vários conceitos e significados. A Lígia Siqueira diz: tenho a mesma opinião. Oi? Que bom! Tenho a mesma opinião do Frater. Os sons vocálicos fazem toda a diferença para viver neste mundo. Porém, não só. Todas as ferramentas da AMOR que ajudam muito a viver melhor. O Marco Aurélio Prates diz: a quarentena e o distanciamento social hoje nos faz vivermos a alegoria da caverna em Platão. A República, vivendo os mesmos medos dos prisioneiros da caverna em nossas casas, diante de tanta fake news e com a necessidade de conhecermos a verdade para nos libertar. Exato. Aqui no Zoom nós temos muitos agradecimentos, várias pessoas. O Cadu e a Regiane dizem excelente palestra, sem dúvida um grande aprendizado, obrigado por compartilhar o conhecimento. A Keila Lira, explanação perfeitamente clara, obrigada, linda mensagem. Nós já temos algumas perguntas, Márcio? Ainda não. Eu vou reforçar aqui para todos que hoje nós não abriremos os microfones. Pedimos a gentileza que façam suas perguntas no chat do grupo, né? Tanto no Facebook quanto aqui no Zoom, para que a gente possa repassar aí para o Frater Carlos. Eu gostaria aqui também de destacar o comentário do Rubem, que está assistindo essa palestra lá da loja de Lisboa, em Portugal. Muito obrigado pela audiência, Rubem. Saudações nossas a todos da loja de Lisboa. Caramba, que bom. Um patrício nosso, né? Que maravilha. Participar de uma ordem universal é bom por isso, né? Você congrega com gente do mundo todo. Maravilhoso isso aí. Verdade. Também do Facebook, a Patrícia Teodoro diz: sou nova na ordem e fiquei grata pela forma que discursou. Temas tão complexos com tanta simplicidade para o nosso entendimento. Que bom, o objetivo é esse, né? Nós temos uma pergunta aqui do Maurício Silva. As 12 horas do Luc Temeron são os 12 graus da senda que leva à iluminação? Cada hora é um livro? Sim, é a mesma coisa, né? A tradição, ela... eu aprendi isso quando esse livro que eu citei, né? O livro 77 de Crowley, ele pega o I Ching, aí pega a Cabala, pega um bocado de coisa e sai comparando. E dentro do martinismo, quando a gente pensa na filosofia da unidade, né? Esse filósofo da unidade, como é que a gente usa esses elementos que parecem que são linguagens diferentes, porque são tradições diferentes, mas que tem um conteúdo iniciático que pode se aproximar, né? E isso é a minha compreensão. Eu compreendo, sim, no meu livro que eu falei, A Cabala Hermética, e no outro livro que eu escrevi sobre o filme Matrix, a Matrix Cabalística, eu tenho essa compreensão de que, sim, eles estão falando a mesma coisa, essa iniciação, ela transpassa todas as culturas, esse processo é universal, tipo as cartas do tarô, né? Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Paul Case, ele tinha uma ordem chamada Bota, que eram os construtores de adamantium, e que ele dizia, cada um, eu mando a carta e cada um vai colorir do seu jeito, e os percursos vocês vão inventar na mente de vocês. Mas aí depois se descobriu um elemento mais universal de como é que as cartas e os caminhos e esse processo iniciático tem elementos que são muito próprios. E aí quem vai passando pela cena começa a reconhecer isso aí, né? Tem um livro magistral de Jung, para mim uma das coisas mais lindas, dois, na verdade, né, que Jung escreveu, que é Psicologia e Alquimia e o Mistério Conicutiones. Nesse Mistério Conicutiones, ele fala como é que todos os místicos medievais, os alquimistas, eles terminaram alcançando uma compreensão universal. É como a filosofia. A busca da filosofia é exatamente por esse elemento. Agora, não é que se chega a um ponto e acabou. Não. O meu grande mestre de filosofia, Jesus Vasquez,
Ele dizia que filosofia é colocar o pensamento em marcha, como se você vestisse um escafandro e mergulhasse no oceano. Ele nunca tem fim, é profundo demais. Ainda bem, só assim a gente continua pensando constantemente. A Sora Elvira Guzzi diz: parabéns, Frater, excelente palestra. A gente tem uma pergunta da Sora Fabiana Leão, que ela diz o seguinte: em que medida a meditação pode dar sentido ao tempo de recolhimento em nossos lares? Bem, uma meditação que eu adoro fazer é o Santo Celestial, né? O Lumen Illumining, do modo antigo da tradicional ordem martinista, também eu acho fundamental. Quando a gente entra em estado meditativo, pelo menos aí realmente é muito particular, né? Como é que cada um lida com esse processo, né? Mas eu particularmente eu gosto de pensar que o estado meditativo me conduz sempre para um estado de serenidade. Então, se eu estou em estado de serenidade, eu tenho muito mais lucidez de encarar as dificuldades desse mundo de confronto do que se eu não estivesse. Se eu estivesse mais desatento. Por isso que eu coloquei ali da alienação até do êxtase até a alienação, como eu vou ser influenciado por isso e não conseguir pensar como um observador. Sair da observação e da contemplação, eu falei do observar e do contemplar, para chegar à alienação. Então, eu acho que a meditação ela ajuda muito a gente poder entrar em contato, né, com nós mesmos e manter essa esfera de serenidade, que é o que eu busco na minha vida, né? O Júnior Paz diz: parabéns, estamos muito distantes de vocês, mas foi uma boa palestra. Estou em Carutapeira, Maranhão. E a Marilda diz: boa noite. Boa noite, parabenizo o Frater pelos esclarecimentos transmitidos. Loja Rosa Cruz, Florianópolis. Um grande abraço fraternal. Temos mais. Estão perguntando quais os livros você citou. Bem, fazer uma lista bem rápida dos principais. A República, de Platão, A Peste, de Albert Camus, Sei Tempo, de Heidegger, Fenomenologia do Espírito, de Aleister Crowley, o Sefer Yetzirah, de Aryeh Kaplan, o Kaibalion, dos Três Iniciados, A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, o Tarô Cabalístico, de Robert Wang e minha obra A Cabala Hermética. Perguntaram como é que essa ideia de como é que pode alcançar, ter esse livro, A Cabala Hermética, né? Ele tinha sido esgotado na editora antiga e tem um frate aqui, um grande amigo meu, Paulo Dutra, que ele faz o trabalho do EAD aí da loja Curitiba. E eu tinha, na convenção passada, eu tinha conversado com o Hélio, né, para ver a possibilidade de a gente publicar esse livro, A Cabala Hermética, pela livraria da grande loja. E aí parece que Hélio está encampando essa ideia e eu enviei o livro para Paulo e seria um orgulho para mim, uma honra, se esse livro fosse publicado pela grande loja. Vamos ver, né? Vamos torcer. O Christian Salcedo diz: parabéns, Frater, sou muito grato, saudações do Paraguai. Caramba, hermano, graças. Estamos maravilha. De hoje. Mais alguma pergunta, Márcio? Nós temos aqui uma solicitação, eu não sei se o Frater Carlos vai lembrar, mas tem uma Soror que ela está pedindo que lá no Facebook, a Soror Inês, que você repita a última frase que você falou, a última leitura que você fez. Você se recorda? Foi o Byung-Chul Han? Me recordo, claro. É sobre... Deixa eu pegar aqui. A palavra latina ferie significa as ações próprias do culto religioso de um determinado tempo. Fanum significa sagrado, um lugar consagrado a uma deidade. A festa começa onde cessa o tempo cotidiano profano, literalmente o que se localiza antes das cercanias sagradas, profano antes de se tornar sagrado. E quando, por exemplo, a gente vai entrar dentro de um templo Rosa Cruz, ou principalmente dentro daquele silêncio que se faz antes de entrar no templo martinista, né? E ali a gente não está na celebração. Então, esse modo de... O que eu quero dizer é a serenidade é um modo de estar celebrando.
Por exemplo, nós agora estamos celebrando, espero que durante uma hora e meia a gente tenha esquecido todos esses grandes problemas que estamos vivendo e mergulhando em nós mesmos. Então, isso é um processo que é do sagrado mesmo. Essa ideia do sagrado, por isso que eu citei a harmonia do ritual, né? É um lugar onde a gente sai da esfera profana e entra para a esfera do sagrado. Nós temos aqui o Francisco, ele comenta aqui no fórum uma abordagem com relação à atuação da Covid-19 no elemento fogo, na Sefirot, Rezeb, Geburah e Tiferet. Corona em hebraico tem 3 ideogramas que quer dizer o frio do ar. Exato. Ou seja, eu senti a vontade, né? Outro frato aí, ele colocou aí qual é a origem da Cabala, que livro é esse, né? Esse é de um grande rabino alemão, inclusive ele fazia parte do grupo Uranus com Carl Gustav Jung, que se chama Gerson Scholem. O nome do livro é Cabala e é o 9º volume de uma edição que se chama Judaica. Kruger Editores. Está na internet, Gerson Scholem, Cabala aparece. Temos muitas perguntas. Pode falar, gente. Vamos fazer feito o Fórum Rosa Cruz, né? Acaba a palestra, depois a turma manda para a gente escreve e sai na revista, né? Exatamente, né? Maurício Silva, amanhã, né? Maurício Silva Passos, Silva diz: Valentino fala no Evangelho da verdade que a senda é relembrar. A iluminação é um relembramento, pois estamos no esquecimento das verdades eternas? Sim, platonicamente falando, é exatamente isso. É o que Platão chama de anamnese. É um retorno para si mesmo, né? Os estudiosos mais recentes de Platão estão pensando essa dimensão a partir do que eu chamei da quadratura, da Gebiert heideggeriana, né? Como esse processo que é a segunda navegação que chama Platão, ele cita isso no Mênon e no Fédon, como é que não vai ser mais as velas que vão conduzir o barco, é o remos. Então é muito mais trabalhoso. Então a segunda navegação é a própria mente, né? Beleza? O Raimundo Crispim Santos diz: parabéns ao amigo Carlos Gomes pela bela palestra, muito boa como sempre. Grande abraço. Abraço, Raimundo. Mora em Salvador. Conheço demais, é uma pessoa especialíssima, tem todo o meu carinho. Esse fórum, ele é sempre riquíssimo, né? E a gente tem alguns outros comentários, né? Vamos enviar depois a transcrição desse chat aí para você, e os contatos, né, das pessoas aí que para eu poder responder, se for possível, né? Com certeza. Isso. E aí você pode complementar eventualmente aí as respostas, tá? Eu acho que a gente podia partir agora para o encerramento, né, mestre? Perfeito. Ignorador, Frater Carlos Gomes Filho, os nossos agradecimentos por tão esclarecedora palestra. Receba e aceite o nosso carinho em nome da Loja Rosa Cruz e Loja Recife, e que o Cósmico o compense por sua dedicação e altruísmo à nossa amada Ordem Rosa Cruz. Muito obrigada. Passo a palavra para o nosso mestre. Rodrigo? Bora, brother. E aí, brother? Então, essa palestra, ela era para ter acontecido no dia 15 de março, lá em Recife, com outro nome, né? Essa palestra era... Não tinha nem pandemia. Não tinha pandemia. Era só rosacrucianismo e hermetismo, só isso, né? Então, assim, é muito gratificante, mais uma vez, né? Tá com você, Frater Carlos, assim, a gente se conhece tantos anos, né? De tantas idas e vindas. De tantas sendas, né, meu amigo? De tantas sendas. E a gente tá falando aqui para tantas pessoas
nesse momento tão importante que a humanidade vive. Eu quero destacar a fala da serenidade, que é tão importante, né? Que é uma construção. Exato. Então, se tornar sereno não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra, né? Então, você colocou aí vários exercícios para que isso pudesse ser feito dentro das diversas tradições. E fico muito grato, como mestre da Loja Recife, como participante da região NE1, né? Também a gente tá levando esse conhecimento para tantas pessoas no Brasil, e não só no Brasil, né? Portugal, no Paraguai, e para tantas pessoas, e para tantas pessoas que ainda vão ver esse vídeo, né? Então, assim, eu fico muito grato por esse trabalho com a Loja Guarulhos. Gratidão, Janaína, Márcio, a todos que estão participando. E a gente se vê nas próximas. Paz profunda. Paz profunda, velho. Carlos, eu achei fundamental uma fala sua sobre o estar presente no momento em que se vive, né? O vivenciar o agora. Eu acho que para mim é o que eu acho que eu deveria ressaltar, né? Esta questão de você se permitir estar aqui, aprender, viver este momento e depois poder refletir sobre o que viveu. Né? Não estar aqui pensando no que você vai estar fazendo daqui 1 hora, 10 minutos, né? Porque é o que realmente nos traz um aprendizado. Eu quero muito te agradecer ao Rodrigo essa oportunidade de trazermos a palestra dessa nossa conexão regiões SP2, SP7 e NE1. Eu acho que ela anda sendo muito rica. Te agradecer a sua dedicação, o seu carinho, toda a sua fala. Temos inúmeros comentários de pessoas já pedindo outras palestras com você. Que massa. Então, livro é o que não falta, né? Então, foi muito boa, muito obrigada, um agradecimento profundo das 2 regiões e que essa conexão possa gerar mais frutos. Que assim seja. E agora... Eu só tenho a agradecer. Coisa, Carlos? Não, só tenho a agradecer. Depois eu agradeço no final. Então, tá bom. Agora a gente vai para o nosso... spoiler, o que vem a seguir. Vamos fazer o agradecimento do Carlos, que aí logo depois do spoiler a gente já encerra. Pode ser? Perfeito. Pronto. Bem, a vocês aí de Guarulhos, é uma honra para mim o convite. Eu é que agradeço. Eu amo demais a Ordem Rosa Cruz. Ela é sem fronteira. Ela não tem fronteira histórica, ela não tem fronteira geopolítica, racial, de gênero, de absolutamente nada. Eu amo a Ordem por causa disso. Faço isso com o amor mais imenso do mundo. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro compartilhar, como diz o Caibalho, né? Se você tem um tesouro e não compartilha, ele não serve para absolutamente nada. Toda vez que eu estou lendo alguma coisa e descubro alguma coisa nova, eu digo, rapaz, quando é que eu vou ter a oportunidade de comentar isso com as pessoas, para elas compartilhar isso com elas e debater com elas e pensar isso junto com elas, né? Então, para mim é uma honra. Eu sempre estou presente quando me chamam, seja lá onde for. Eu paro tudo e me dedico de corpo e alma, porque eu amo realmente o rosacrucianismo, o martinismo, o hermetismo. É uma coisa que há anos e anos eu estudo. Cabala é uma paixão imensa da minha vida. E agradeço a paciência de todos os fratres e sorores de passar 1h30 com tanta referência, e eu tentei ser o mais claro possível. E espero que, pelo feedback aí, parece que foi muito bom. Espero que tenha sido útil. E uma paz realmente muito profunda para todos. Obrigado. Obrigada a você, Carlos. Então, agora sim, Márcio, vamos aí saber o que vem pela frente. Oi, tem coisa interessante, hein? Tem coisa interessante. Agora, você está vendo minha tela aí já, né? Estou. Tá. Então, a gente vai falar do que vem aí de palestra, tá? Palestras públicas, né, que vão ser
vão acontecer aí nos próximos dias. No próximo dia 23 de maio, às 19h30, a Sora Odete Cardoso vai ter uma palestra com o tema Um Olhar sobre a Simbologia dos 12 Trabalhos de Hércules. Sora Odete Cardoso é mestre provincial da Heptada Martinista São Paulo, tá? E esse evento será transmitido no link do YouTube da Rádio Rosa Cruz Harvey Spencer Lewis. Tá? Eu coloquei aí na tela aí uma abreviação, mas depois nós vamos mandar aí o convite para o e-mail de todos vocês que se inscreveram na palestra no link do Zoom. Tá? Depois, no dia 30 de maio, nós teremos a palestra às 20 horas, A Escada de Ra, Simbolismo na Contemporaneidade. De novo, aí é um frater da região do Nordeste, né, lá da loja Recife, o frater Jorge Tinoco, e o link vai estar disponível para inscrição aí nos próximos dias. Da mesma forma, a gente vai fazer um convite aí por e-mail para vocês, tá? É isso que vem por aí, Janaína. Microfone? Peraí, Janaína, seu microfone está mudo. Oi. Agora sim. E essa palestra do frater Tinoco também vai ser transmitida pelo Facebook. Então, quem não conseguir entrar aqui na sala, a gente vai estar transmitindo por lá. Rodrigo, quero agradecer a NE1 mais uma vez por essa parceria, essa conexão. Meu muito obrigada à região. Quero dizer que, em nome da região SP2 e SP7, foi um prazer receber todos aqui. E a gente costuma finalizar as nossas lives da seguinte forma. O Márcio põe a carinha de todo mundo, abrimos o microfone e damos um paz profunda todos juntos para o encerramento da live. Foi muito bom ter vocês todos aqui. Muito obrigada. Legal, todo mundo com o microfone liberado aí. Vamos lá? Abram os microfones. Bom, a brincadeira é assim, eu vou contar 3, 2, 1 e falamos juntos paz profunda. Prontos? 3, 2, 1. Paz profunda. Profunda. Paz profunda, pessoal. Até a próxima. Encerramos por hoje.